Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina Paz, médica de família e comunidade e consultora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Esse é o quarto e último episódio da nossa série A Regulação do SUS em Caruaru. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. No primeiro episódio da nossa série, nós conversamos com Kelly e André e eles falaram sobre o que é regulação. No segundo, conversamos com Ana Paula, Alexandra e Daiane sobre alguns setores da regulação. No terceiro, conhecemos a história da NOA comigo e com o Dr. Iago. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com 2 reguladores, sendo um fisioterapeuta e uma odontóloga. Então, estamos aqui com Joseph e Emília. Antes de tudo, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui, se disponibilizado para estar aqui conosco, participando dessa nossa série. Mas eu deixo a palavra para vocês se apresentarem do jeito que vocês desejarem. Então, Emília, por favor. Bom dia, obrigada pelo convite. É uma oportunidade da gente falar um pouquinho da NOA, da regulação e da realidade da odontologia. Nisso tudo, né? Sim. Eu sou cirurgiã dentista desde 97, faz uns dias já. Eu sou funcionária da prefeitura, fui da ponta, né? Eu atendi no CEL aproximadamente 10 a 12 anos. E depois fui convidada para fazer parte da gerência de regulação, né? Da parte de regulação e odontologia, justamente no nascimento da NOA. Então, assim, a gente passou o ano construindo. A NOA, ela foi implantada em outubro de 2015 e foi um processo super interessante. Porque, assim, eu saí do atendimento para essa parte de regulação e me apaixono cada dia mais pela saúde pública, SUS, a regulação, a implantação dos sistemas. E, assim, como a regulação ajuda, né, nessa parte organizacional do atendimento ao paciente, porque tudo na NOA o objetivo principal é a melhoria do atendimento e visando sempre o bem do paciente, né, que seja sempre feito o melhor para o paciente. Maravilha. Joseph, por favor. Tá. Bom dia, obrigado pelo convite, doutora Carol, e vim aqui trazer um pouco da nossa vivência do dia a dia como regulador. Tá? Eu sou fisioterapeuta de base. Eu venho da ponta também, eu trabalhava na Policlínica da Terceira Idade, na época era a Policlínica da Terceira Idade, e a fisioterapia ela era um pouquinho arcaica nesse sistema de acesso ao paciente. A gente trabalhava com planilhas, não tinha nada concreto. Então entendeu-se a necessidade de que essa especialidade passasse a ser regulada, e eu migrei da unidade que eu trabalhava para o processo de construção desse protocolo clínico, que é que a gente vai conversar um pouco mais a seguir. E como a doutora Emília falou, é muito impactante, né, o acesso que a gente pode causar para o paciente e como isso muda tudo. A NOA ela tem uma proposta para que a gente possa garantir o acesso do paciente e, acima de tudo, seguindo os princípios do SUS, não é? Fazendo um trabalho humanizado onde a gente possa direcionar esse paciente para que ele possa ir para o local que melhor vai acolher esse paciente, e todo mundo sai ganhando, o município sai ganhando, o paciente sai ganhando, e é um efeito em cascata. Então a gente vai falar um pouquinho sobre. Perfeito, maravilha. Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês, porque inclusive foi uma questão que eu coloquei no terceiro episódio, porque eu contei a história da NOA como um todo, né, desde o princípio, lá em 2014, e eu já comentei no terceiro episódio também que depois dela tiveram filhotes, né? A NOA teve filhotes. E que eu sei que a odontologia e a fisioterapia foi um dos filhos, né, dessa NOA original. Então a gente podia começar com a Emília para ela contar um pouco mais sobre essa história da NOA de odontologia, de onde vem a necessidade, de como foi esse processo de construção. Eu gostei do termo filhote, porque quando a gente foi chamado para essa construção, foi pedido, né, que a de odonto foi a segunda, né? Sim. E a de fisioterapia a terceira. Eu lembro da construção também, a gente partilhou alguns momentos juntos.
E assim, essa construção ela foi extremamente interessante porque ela ouviu os dois lados, a atenção básica, todas as necessidades da atenção básica, o centro de especialidades e a gente procurando adequar tudo isso aos padrões do Ministério da Saúde, né? Que assim, de acordo com o CEL, ele está enquadrado no Brasil Sorridente, que tem protocolos, né, tem o caderno 17 da atenção básica, e a gente tentou fazer essa construção tentando amarrar esses pontos. A atenção básica, o que era a necessidade da atenção básica, a necessidade do que o especialista precisava desse encaminhamento junto do padrão do Ministério da Saúde. Então, assim, foi uma série de reuniões. Foi um processo super interessante, bem dinâmico e participativo de todos os componentes, né? Principalmente quem ia atender, que é o principal, né? Que a gente precisa fazer uma coisa fantástica da NOA, e o próprio nome diz, né? Norma Operacional de Acesso Equitativo, né? E integral. E essa questão do equitativo, se você for para o dicionário, ele é uma forma honesta e imparcial, que é o que mais me fascina desse atendimento regulado, é isso. É uma fila única de pacientes que vão por especialidade, né, separado por especialidade, mas assim, que você só vai obedecer critérios de prioridade legal e clínica, né, sem nenhum tipo de intercorrência, assim, de parcialidade, né, nessa marcação, nesse acesso desse paciente. Eu creio que melhorou demais a questão da referência e contra-referência, né, porque ligou a atenção básica e a especialidade. A NOA também, ela veio, essa forma de regular a partir de um ponto central, né, que é a visão do profissional regulador, evitar procedimentos desnecessários para a especialidade média e alta complexidade, né, que podiam ser resolvidos na atenção básica, evitar erros de inserção. E assim, a gente também funciona, eu creio que Joseph sinta isso também, como um ponto de referência para os profissionais também. A gente é um apoio técnico, né, em relação a essa questão dos encaminhamentos e solicitações. Ótimo, maravilha. Então, você poderia nos contar um pouquinho como é que é o seu dia a dia como odontóloga reguladora e também de que forma, você já começou a falar isso, mas de forma mais aprofundada, de que forma você acha que você ajuda o SUS a melhorar a partir do seu trabalho? Sim. Essa questão da priorização clínica, que tanto o profissional da atenção básica, né, que é a atenção básica ordenadora do cuidado, mas assim, passa pela visão da atenção básica e pela visão do dentista regulador. Então, são 2 cirurgiões dentistas avaliando o caso do paciente. Assim, em relação à melhoria, certo, do atendimento, porque pela visão central do profissional regulador, a gente também consegue detectar pontos que ajudam na gestão. Entendi. A odontologia, ela tem uma coordenação específica em saúde bucal. E é um processo extremamente dinâmico esse acompanhamento das solicitações. Então, a gente consegue, nas autorizações, observar onde tem mais fila, onde a gente pode fazer, lidar com algumas estratégias, né? Por isso que eu acho um processo super dinâmico, porque nessa observação dia a dia, através da autorização das solicitações, a gente consegue observar vários pontos que a gente, juntamente, né, regulação, coordenação de saúde bucal, a gente consegue traçar estratégias para que o atendimento aconteça da melhor forma possível. Perfeito. Então, no seu dia a dia, você vê essa melhoria do atendimento às pessoas em torno da saúde bucal através da gestão. Também. Isso. Exato. Isso, é porque eu estou destacando isso, porque uma das questões que eu falei no terceiro episódio foi que existe uma invisibilização da função do médico como gestor. Então, eu estou entendendo que talvez você tenha trazido essa questão também, né? Então, assim, eu sou gestora, eu sou odontóloga, mas a minha visão de gestão ajuda diretamente na assistência das pessoas que estão na atenção básica e na atenção especializada. É exatamente isso. Perfeito. É uma organização
como forma de deixar o acesso, possibilitar o acesso da forma mais direta, em menos tempo quanto possível para aquele paciente. É assim, o fascinante, usei esse termo novamente, da prioridade clínica, é você entender, porque eu sempre digo assim a várias pessoas que fila na área de saúde não é uma fila de banco, Sim. que você está um paciente atrás do outro, né? O critério de priorização clínica é quem está em maior sofrimento, ele vai passar na frente. E isso foi um ganho muito grande que teve com a regulação dos procedimentos. Obedecendo todos os princípios legais, obviamente, Sim. das prioridades legais, mas essa prioridade clínica, ela foi um ganho muito grande. Para o próprio paciente, né, que quem está precisando mais, ele vai realmente ser atendido com maior brevidade. Perfeito. Então vamos para Joseph, porque as perguntas vão nesse mesmo sentido, né, dele contar a história, né, de como foi a construção da NOA, que eu também sei que ele estava participando desse processo. Minha gente, é muito especial isso, viu? Porque assim, muita gente que participou de todos os processos. Porque se isso faz mais de 5 anos, né? Faz muitos anos que a gente está trabalhando nisso. E são ainda as pessoas que construíram esses processos que ainda estão atuando, né? Então é isso. Para a Joseph nos compartilhar como foi a história da construção da NOA da fisioterapia e também contar um pouco como é que é o cotidiano, né, do trabalho do fisioterapeuta regulador. Tá, vamos lá. Para que exista uma regulação, se faz necessário ter um protocolo clínico como base. A gente não pode começar a regular da nossa cabeça. Eu acho que esse paciente é uma prioridade, que esse paciente não é. Então, o primeiro passo a ser dado, o primeiro passo que foi dado, foi unir um grupo de profissionais que estavam atuando na rede para que a gente pudesse escrever o protocolo clínico, delimitando quais eram as prioridades legais. Posteriormente foi adicionada a prioridade clínica, como o doutor Emílio colocou, mas a princípio não existia o modelo de prioridade clínica. Tá? Então o primeiro passo foi reunir um grupo de profissionais para que a gente pudesse delimitar quais patologias iriam ser atendidas pela rede, quais eram as prioridades, o tempo de espera, e delimitar realmente de fato um protocolo para que a gente pudesse usar ele como base para regular. Feito isso, a gente disponibilizou para consulta pública, para que fosse colocada à disposição para algum questionamento ou alguma contribuição. Enviamos para o conselho também. Eu digo que isso foi a fase embrionária, né, onde a gente começou a entender na prática como de fato iria estar sendo esse nosso dia a dia para sentir como era que o impacto que isso iria trazer. Por que eu falo isso? Antigamente, na rede municipal, a lista de espera para fisioterapia, ela era nos caderninhos, quiçá era em uma planilha quando a unidade tinha acesso. E o que era que isso acontecia? Muitos pacientes se perdiam no meio do caminho. Vou te dar um exemplo. Na fisioterapia nós temos diversas áreas distintas: fisioterapia uroginecológica, fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia respiratória. Eu posso ter um paciente que está tendo uma solicitação para fisioterapia uroginecológica, para as disfunções urinárias, disfunções fecais, e ele foi encaminhado para um setor que não tem capacidade de atender ele. Então, a gente sabe que muitos dos nossos pacientes têm recursos financeiros limitados, aí eles fazem um esforço para se deslocar até aquela unidade, ou aguardavam um tempo elevado para ser encaminhado, chegava lá, aquela unidade não prestava aquele tipo de acolhimento adequado. Então, com o protocolo da NOA, nós, reguladores, somos desafiados diariamente. Por quê? Nós não estamos olhando o nosso paciente, realizando uma avaliação do nosso paciente, uma inspeção, uma palpação. A gente não está tocando o paciente. Então, nós avaliamos esse paciente de acordo com o histórico clínico que está colocado lá no nosso sistema. Então, para isso a gente precisa de uma parceria forte das unidades para detalhar bem o quadro clínico do paciente, para que a partir daí a gente possa direcionar ele para a unidade que melhor pode acolher ele em um espaço de tempo com uma menor tempo de espera, com uma maior brevidade. Tá? E eu acho que um dos maiores ganhos, uma das maiores vantagens que a gente tem dentro do sistema de Caruaru é que a gente tem um sistema próprio. O fato de a gente ter um sistema próprio nos permite que o pessoal da programação façam melhorias contínuas. Além de melhorias contínuas, ele permite que a gente consiga tratar esses dados com uma maior exatidão.
Como a doutora Emília falou, a gente consegue puxar fila de espera por especialidade, a gente consegue puxar tempo de espera e a partir daí entender onde é que está precisando de um maior investimento, onde é que está precisando de um maior trabalho, ou se aquela unidade básica ela está precisando de algum tipo de intervenção. Então a gente ter dados palpáveis trazem muitas informações que podem fazer com que o paciente ganhe, com que o município ganhe e aí por diante. Eu tenho uma pergunta que inclusive não está aqui no roteiro, me desculpem. É que são duas perguntas, assim, porque Emília falou que dentro do Brasil Sorridente, né, que é um programa do Ministério da Saúde, já existem protocolos. Aí eu queria saber, e na medicina e na enfermagem também, né, já tem muitos protocolos estabelecidos. Aí eu queria saber como é que é na fisioterapia. Se também tem já protocolos estabelecidos pelo Ministério, como é que fica essa questão? Essa é a primeira pergunta, que não está no roteiro. E a segunda pergunta é no sentido de que tanto a medicina, a enfermagem e o odonto tem alguém lá na ponta que a gente tem de referência. E a gente sabe que o fisioterapeuta também está na ponta, através das equipes multis, mas eles são compartilhados com muitas unidades. Então, também, como é que é a tua relação com o fisioterapeuta regulador, com os fisioterapeutas que também estão na ponta na atenção básica? Maravilha. Já existem, sim, alguns protocolos, tá, que são replicados e o que a gente tem é um modelo de excelência. Graças a Deus a gente vê que acompanhar esse paciente no dia a dia, que ter dados palpáveis, de fato, realmente acaba trazendo um impacto positivo para a gestão, porque a gente consegue entender onde é que tem a necessidade de uma intervenção mais específica. Tá? Então, de fato, já existem sim alguns protocolos que são validados, isso é muito bom. Tá? Você tocou em um ponto importante, doutora Carol, sobre a equipe EMUT. Hoje, Caruaru, nós temos 100% de cobertura por parte da equipe EMUT. Perfeito. Tá? A agência de regulação, ela trabalha com parceria, né, como a doutora Emília falou, tanto na atenção especializada quanto na atenção básica. Vou dar um exemplo. Hoje, como nós temos 100% de cobertura dessa equipe EMUTs, nós temos o fisioterapeuta lá na unidade básica, tá? Ou havendo a necessidade daquele paciente ser encaminhado para fisioterapia, primeiramente o fisioterapeuta da unidade básica atende ele lá, ver se a necessidade dele pode ser acolhida na própria unidade, nas atividades em grupos, em todo aquele trabalho brilhante que a atenção básica faz, não se encaixando ali, ele é encaminhado para a atenção especializada, para que ele possa seguir no protocolo de atendimento. Então, o nosso papel é seguir como um elo entre as gerências, tá? Não adianta, porque sozinho ninguém faz nada. Então, a gente precisa unir forças da atenção básica, unir forças da atenção especializada e ainda ratifico. A atenção básica é a porta de entrada. Se a gente não intervir lá na base, a gente não vai conseguir, de fato, realmente um trabalho positivo. Então, se não trabalhar comunicando, se não trabalhar em conjunto, não vai. Perfeito. Excelente. Então, eu posso falar uma coisa? Claro, claro. Eu achei importantíssimo o ponto que Joseph tocou, que a Nua também passou por esse processo embrionário de consulta pública, foi para os conselhos, a de odonto também. E ele tocou num ponto super importante, a questão de Caruaru ter um sistema próprio para a gente regular e ele tem infinitas possibilidades de acompanhamento e monitorização, né? Tanto é que a gerência de regulação, avaliação e controle. Eu acho interessante também, isso possibilita, porque Caruaru, sendo sede de macro-região, a parte de odonto, ela regula os 32 municípios. Entendi. Né? Então, os municípios da Quarta Geres, eles também usam o Infocras, né, que é o sistema da gente, e Caruaru, ela tem, porque a gente tem 2 selos, um exclusivamente municipal, né, que é a atenção especializada de odonto municipal, só atende Caruaru, e o CEL, a SES, que é caráter regional. Então, é para lá que a gente drena os pacientes dos outros municípios, né, da Quarta Geres. Achei interessante essa questão por Caruaru. A rede da gente é extremamente eficiente, graças a Deus. E o protocolo é o mesmo, inclusive, para esses 32 municípios. Assim, o CEL municipal, ele tem mais especialidades. Certo. Né? A rede de Caruaru, ela consegue abarcar
por exemplo, programa de prótese dentária. Aí no CEL ACES a gente conta com 5 especialidades e principalmente a gente observa bem isso. Outro ponto de observação do regulador, que os municípios que mais solicitam são realmente os municípios que ainda não têm CEL. Entendi. Né? Os municípios que têm CEL, realmente eles preferem tratar os seus habitantes no local onde eles moram, né? Mas assim, algumas especialidades são mais solicitadas e principalmente nesses municípios que não têm a rede própria suficiente para fazer esses procedimentos para o paciente. Perfeito. Vamos partir para uma questão que eu avalio que é muito importante, que é sobre os desafios, né? Quais são ainda os desafios que a NOA da odontologia e a NOA da fisioterapia ainda precisam, são passos para frente que ainda precisam ser feitos. Então, como é que vocês avaliam de quais são esses desafios que ainda precisam ser enfrentados para a contínua melhoria, né, desse sistema de regulação que a gente está falando aqui? Assim, no dia a dia eu tinha até anotado aqui as duas principais dificuldades seriam, parece uma controvérsia, a gente tem fila de espera em várias especialidades e a gente tem um absenteísmo bem alto. Então esse é o maior desafio, o absenteísmo. E assim, algumas coisas em relação à resposta de pendência. Porque, assim, são os dois pontos cruciais que eu vejo que a gente ainda precisa de melhoria na NOA. Existe, assim, o profissional solicita, existe uma pessoa que vai inserir e existe uma tela de computador que a gente vai ler. Então, às vezes, há alguma perda de informação nisso. E a dificuldade também de algumas unidades responderem à pendência em tempo hábil. Porque se a gente coloca em pendência, né? Sim. Só explicando, né, a questão da pendência, normalmente é uma necessidade de completar informações, né? Para a gente poder ver se a autorização vai ser realizada. Mas assim, essa demora é a espera que o paciente vai ficar. Porque enquanto não for respondida a pendência, o paciente vai ficar numa caixinha e não volta para a área de autorização. Para mim, seriam, assim que eu me lembre agora, né, até anotado, as duas maiores dificuldades que a gente vai precisar trabalhar sempre, né? Joseph. Para fisioterapia, eu diria que é uma dificuldade que a gente tem, mas que em paralelo a gente já conseguiu uma melhora de 90%, tá? Que a gente tem trabalhado isso na EP, na educação permanente com os médicos, tá? Que acontece? Nós precisamos de um maior detalhamento do histórico clínico, tá? Vou te dizer, eu posso ter lá uma solicitação, paciente com hernia de disco, só que eu posso ter um paciente com hernia de disco que está acamado com uma lumbiciatalgia, com uma dor irradiada para um membro inferior que está de cadeira de rodas, ou posso ter um paciente com hernia de disco que tem uma vida ativa normal. Então, a patologia ela é a mesma, a doença ela é a mesma, porém a independência funcional ela é distinta. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem conseguido evoluir muito significativamente é isso. No passado nós tínhamos histórias clínicas muito pobrinhas, histórias clínicas que não eram detalhadas, que a gente não conseguia entender se esse paciente ele era uma prioridade clínica ou não, se ele necessitava passar na frente do outro. Então, eu diria que esse é um desafio, mas que a gente tem conseguido melhorar ele de uma forma absurda através do contato com os profissionais que solicitam no dia a dia mesmo, na educação permanente, chegando junto, orientando, mostrando, explicando a necessidade que a gente tem de avaliar o paciente sem tocar no paciente. Então, isso só é possível através de uma boa inserção. E como a doutora Emília falou, não é? Muitas vezes as informações elas se perdem entre o profissional o médico que preencheu lá, o médico ou o profissional solicitante, né, que preencheu lá na unidade, com o pessoal que inseriu. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e de zelo com isso, porque toda a informação que está ali, ela pode ser importante para a gente ter a tomada de decisão, se é um paciente que precisa passar na frente ou não. Então eu enxergo isso como o maior desafio. Eu acho interessante o que o José falou, porque assim, nos primeiros meses de implantação da NOA, um dos especialistas do CEL, ele fez uma fala que me marcou. Ele disse que melhorou muito a qualidade dos encaminhamentos no nível de detalhamento de história clínica. Perfeito. Então, para o especialista que vai receber aquele paciente, é super importante também. Porque às vezes os encaminhamentos eram ao bucomaxilo. E sem nenhum. E às vezes o paciente ele não consegue
dizer tudo naquela consulta. Então, se o profissional que encaminhou, ele já coloca vários detalhes do tratamento daquele paciente, vai direcionar, né, em relação à hipótese diagnóstica, uma série de coisas nesse detalhamento de história clínica, é super importante. Eu tô com a fala de vocês, eu tô lembrando de um fato, lá foi antes da implantação da NOA, em junho de 2015, que teve uma ação da saúde mental em relação aos encaminhamentos da psiquiatria. Então, a coordenação de saúde mental à época, ela fez um chamamento de, por exemplo, 100 pessoas que estavam na fila da psiquiatria e fizeram um acolhimento, uma escuta sobre quais seriam as necessidades. E teve um percentual que foi significativo, que agora eu não me lembro quanto, mas assim, foi 25%, que não sabiam que tinham sido encaminhados para o psiquiatra, entendeu? Então isso dialoga muito com o que a Emília falou, que o próprio paciente às vezes não sabe, né, o que é que exatamente levou ele, quais são as queixas que ele tem que levam ele àquele especialista. Exato. Porque, como você citou, o bucomaxilo, ele pode dizer, não, minha queixa principal é cefaleia. Aí o bucomaxilo vai ficar, entendeu? Porque o dentista encaminhou, assim, porque às vezes o paciente não realmente não tem total compreensão, né, da necessidade daquele especialista e vai falar coisas que podem não ter a ver com o que é importante para aquele especialista, mas é importante para o paciente, é claro, entendeu? Então a gente tem que ser realmente uma comunicação entre os profissionais que precisa acontecer. Então por isso que esse processo de referência é tão importante. A gente dá continuidade, assim, chegando perto, né, ao final do nosso episódio. O que eu queria perguntar para vocês é aí, no dia a dia de vocês, né, de como é que vocês acham que vocês melhoram o SUS, entendeu? E aí eu tô agora pensando no SUS como um todo, não apenas o SUS relacionado à saúde bucal ou a questão da fisioterapia, mas assim, a colaboração da gente enquanto gestor do SUS, como é que a gente colabora para a construção dele. Eu acho assim que o paciente sendo atendido da melhor forma, até a nível de recurso, a gente, por exemplo, você tem um procedimento que poderia ser resolvido na atenção básica, né, e você não mandar para atenção especializada. Isso daí você orienta melhor o recurso, né, falando em relação, eu acho bem interessante uma fala, né, uma frase em relação ao papel da regulação no SUS, que é proporcionar o cuidado adequado em tempo oportuno. Pronto. Então, assim, para mim, essa frase, ela fala do papel da regulação a nível de SUS, como um todo, né, o usuário da saúde. E, assim, a gente tem um acompanhamento, né, repetindo, gerência de regulação, avaliação e controle. Se você controla, por exemplo, procedimento do laboratório de prótese, é extremamente amarrado essa questão porque vem dinheiro, né, incentivo financeiro, e é extremamente amarrado o controle com que esses recursos eles são destinados, né? Então ele passa por vários processos de avaliação, de prestação de conta, de mais de um observador, de você checar se aquele... Outra coisa interessante também nessa questão do controle, da avaliação, é a avaliação de metas que foram pré-estabelecidas, a avaliação de satisfação do usuário. Perfeito. Então, isso assim, a gente consegue, com isso, melhorar cada vez mais, né? Não esperar só por uma ouvidoria. Né? A regulação, ela também liga para o paciente com questionário pronto e pergunta se o paciente fez o serviço, se foi atendido de forma adequada, se deu tudo certo no tratamento. Então, assim, é realmente um cuidado com aquele paciente, né? De uma forma individual, para que a gente possa estabelecer metas para melhoria coletiva. Joseph. Como a doutora Emília falou, não é? A partir do momento que a gente pode usar ferramentas, estratégias palpáveis que conseguem melhorar a vida do próximo, que conseguem facilitar a vida do próximo, a gente não precisa falar mais nada. Então, eu acho que o sistema de regulação, ele faz justamente isso, ele garante o acesso e acaba sendo um efeito em cascata. A gente consegue otimizar o tempo de espera para o paciente, a gente consegue direcionar ele para o local adequado e levando em consideração que a gente não está pensando apenas em
números. A gente precisa entender que aquele ali é uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está passando por inúmeras dificuldades, ou que pode estar precisando daquele cuidado. Então a gente tem que entender que aquilo ali que a gente está fazendo está gerando um impacto positivo na vida de alguém. Eu gosto de ratificar isso porque, como a gente trabalha com números, pode ser que pensem que a gente está pensando em números, em quantidade de vagas, só que a gente precisa entender que por trás daqueles números ali existem pessoas, e pessoas precisam de pessoas. Então a gente está aqui de fato para servir como um elo, como um instrumento de facilitar esse acesso, e todo mundo sai ganhando. Então, pessoal, de novo, assim, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. É sempre muito bom contar com a colaboração, né, de vocês. E eu só queria deixar a palavra agora para vocês, para os agradecimentos finais e também considerações finais, né? Quais são as questões que vocês gostariam de deixar para a nossa audiência. E lembrando que a nossa audiência são os nossos profissionais de saúde da rede, mas também tem a população em geral. Queria agradecer a oportunidade, né? Porque assim, cada vez que a gente trabalha, desde 2015, né? Eu achei interessante porque nós participamos da construção e ainda estamos vivenciando o processo. E é maravilhoso quando a gente vê que o filhinho está crescendo. Está crescendo, está melhorando, e é um desafio diário. Sempre vai aparecer coisas que precisam ser melhoradas. Peraí, não está dando certo por aqui. Né? Quando a gente estabelece uma estratégia, é mais ou menos assim, né? Vamos tentar isso 30 dias e a gente... Por isso que a gente trabalha muito com reunião, com educação permanente, para reavaliar os atores, né, que estão realmente trabalhando assim naquela estratégia que foi estabelecida. E assim, é fascinante o mundo da regulação. Eu sou super satisfeita com o meu trabalho na regulação de odontologia, tentando fazer o melhor para o paciente, né, para a população, para o SUS em geral, e realmente é cada dia mais se apaixonando pelo Sistema Único de Saúde. Porque a gente percebeu o quanto o SUS faz diferença na vida das pessoas. Assim, um ponto crucial foi na pandemia. Né? A gente viu países riquíssimos que não tiveram a mesma resolutividade, mas que a gente, com o SUS, a gente conseguiu. No final tudo termina o SUS resolvendo as coisas, né? Apesar de tudo, apesar de tanta gente não entender e às vezes até criticar, mas se a gente cada vez que a gente conhece o SUS mais, a gente se apaixona. Também, Joseph. Maravilha. Agradecer, doutora Carol, pelo convite, não é, e ratificar que toda a população ela é SUS dependente. Então, do mais pobre ao mais rico. Então você pode ser milionário, do mais rico que for, em algum momento o SUS gerou alguma intervenção na sua vida ou gerará. Então, a gente fica feliz em poder contribuir com uma pequena parcela, não é, para essa melhoria contínua. Então, eu sou muito feliz em desempenhar essa função hoje em dia, porque a gente consegue impactar a vida das pessoas. Então, eu acho que a nossa missão é essa, é contribuir, porque quando a gente melhora a vida do próximo, a gente acaba melhorando a nossa. E eu não falo a níveis financeiros, não. Eu falo a níveis como pessoa, como profissional, e acima de tudo como seres humanos. Eu acho que o nosso papel é isso, é contribuir para que o acesso, contribuir para que as pessoas possam ter uma melhora dessa qualidade de vida. E o SUS é isso. O SUS é inclusão, o SUS é garantir o direito a todos. Perfeito. De novo, muito obrigada pela participação de vocês. Finalizamos mais um episódio da nossa série sobre regulação do SUS. E dessa vez nos despedimos da série como um todo, né? Agradecemos muito a vocês, nossa audiência, e espero também que tenham entendido mais sobre o trabalho da regulação. Agradecemos também a produção do NEP, da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, e também a todos os nossos convidados, não só Joseph e Emília, mas todos os demais que estiveram aqui conosco nessa série. E a você, nossa audiência, continue acompanhando nas nossas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru. E até uma próxima. Tchau!